Olá pessoal, bem-vindos à Teoria Antropológica 2. E na aula de hoje a gente vai começar a nossa jornada aí pelas traduções paradigmáticas da antropologia no século XX, conversando um pouco mais sobre esse conceito, essa categoria de estrutura, especificamente a estrutura social. E a referência para isso não podia ser outra senão o Radcliffe Brown. Radcliffe Brown é um autor britânico de uma origem social muito pouco comum na academia britânica da época, né? Ele é sujeito de origem de classe média, originalmente se chamava Alfred Reginald Brown, mas Brown é um sobrenome muito popular, muito comum, então até para se adaptar mais àquele ambiente da sofisticação acadêmica, em que conta você ter uma distinção, ele acabou pegando o sobrenome da mãe também e fenando, aí vira Radcliffe Ethan Brown, né? Mas ele tem uma trajetória difícil até ser reconhecido como uma referência na área. Ele foi aluno do Rivers nos anos 1906 a 1908, fez o trabalho de campo dele nas ilhas Andaman Islands, né? E escreveu um livro, Os Andamaneses, que era a pesquisa de doutorado dele, orientado pelo Rivers, e aí começa um périplo para se estabelecer como um acadêmico na antropologia. Ele passa por vários lugares do mundo. Nos anos 20 vai ser professor um tempo na Universidade do Cabo, na África do Sul. Depois passa por Sydney, na Austrália, de 1925 a 1931. De 31 a 37 ele vai para os Estados Unidos atuar em Chicago. Nesse meio tempo também faz uma passagem rápida aqui pelo Brasil e só em 1937 é que ele consegue já algum reconhecimento para conseguir uma cadeira em Oxford. Mas aí, a partir de então, né, de 37 até o final da vida dele, em 1955, que é quando ele morre, ele passa a ser uma grande referência disso que se convencionou chamar Escola Estrutural Funcionalista Britânica, e vira, junto com o Malinowski, um dos dois grandes nomes formadores da antropologia social britânica. É uma figura marcante, e principalmente no campo que era o que se fazia mais nessa época, que era dos estudos de parentesco, de sistemas políticos e de casamento, e com foco maior na África, né? Então os africanistas, a escola de africanistas britânicos se forma aí em torno do Radcliffe Brown em Oxford, nesse período dos anos 30 e 40 na Inglaterra. Bom, e é nos anos 1940, então, quando ele já está estabelecido e reconhecido como um grande professor, catedrático e tal, que ele escreve esse livro, Estrutura e Função na Sociedade Primitiva, onde ele procura, logo na introdução, sistematizar esse método, esse modelo teórico sobre o que seja fazer antropologia. Afinal de contas, o que é antropologia, o que um antropólogo deve pesquisar, como ele deve estudar. Então, essa introdução ao Estrutura e Função na Sociedade Primitiva é onde ele desenha essas categorias centrais de estrutura, função e como que a antropologia deve se relacionar com ela. E depois o livro traz uma série de ensaios, de textos, de palestras, de aulas do Radcliffe Brown, que começa, como nós vamos ver no primeiro capítulo, com um texto que ele escreveu na época em que ele ainda estava na Universidade do Cabo, na África do Sul, enfrentando ali com essas categorias conceituais ainda em esboço um problema antigo da antropologia, que era o problema do avunculado. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Voltando aqui para a nossa introdução, essa introdução é do livro um manifesto de um modelo teórico para a antropologia e para o que seja fazer pesquisa antropológica.
E a primeira coisa que o Radcliffe Brown insiste em nos dizer é que, na visão dele, a antropologia tem uma característica específica dentro dos tipos de estudos e de ciências que podem ser feitos. A gente está falando aqui de uma preocupação bastante cientificista, de marcar a antropologia como uma ciência positiva do social e do humano, da vida social entre os seres humanos. Ele diz, é possível você fazer estudos de caráter mais histórico, ou o que ele vai chamar ideográficos, né? Os estudos ideográficos seriam aqueles que buscam uma explicação histórica para os fenômenos por meio das descrições dos fatos. Né? Então, eu quero entender, por exemplo, como aconteceu um determinado evento, como aconteceu a eleição de um presidente de um determinado país, eu posso fazer uma descrição dos fatos e dos eventos que levaram até aquela eleição daquele presidente, por exemplo. Aí eu estou descrevendo fatos, contando, recriando, reconstituindo uma história e vou dar uma explicação histórica para aquele evento. Isso é um tipo de estudo, a história principalmente aí na leitura dele, ideográfico. A antropologia para o Radcliffe Brown não deve ser isso. A etnologia até pode ser, né? Um estudo da história de determinado povo, de como ele foi se configurando até chegar da forma como está e tal. Isso é uma dimensão, pode ser uma dimensão da pesquisa sobre o ser humano, mas isso não é, no entender do Radcliffe Brown, antropologia. A antropologia tem que ir em busca de algo mais, não uma simples explicação histórica dos acontecimentos. A antropologia tem que buscar uma compreensão teórica de uma determinada realidade. E nesse sentido, a antropologia não seria um estudo ideográfico, seria um estudo nomotético. É um tipo de ciência que busca as normas que levaram inevitavelmente a uma determinada configuração da realidade. Então, pegando aqui o exemplo de uma eleição para presidente, um estudo nomotético desse fenômeno seria você entender como é que se estrutura o sistema político daquela sociedade, quais as regras que operam na escolha de um chefe de governo portanto, eu não adianta eu fazer uma descrição histórica dos fatos que levaram. Eu tenho que entender quais são as condições estruturais dentro das quais os fatos acontecem. Não é uma descrição dos fatos, mas é uma compreensão teórica que vai me levar à proposição de leis mais gerais e dizer, nesse tipo de sociedade, o sistema político está estruturado dessa e dessa forma, por isso é possível que essa história aconteça aí dentro. Mas existem condições estruturais ali e necessárias para que essa história aconteça. E encontrar essas condições estruturais, encontrar as regras gerais que ordenam o funcionamento da vida social ali dentro, é isso que a antropologia deve fazer. Ela deve ser uma ciência nomotética, preocupada com a compreensão teórica de uma realidade por meio da enunciação das leis gerais que ordenam o funcionamento e a relação entre pessoas e grupos dentro daquela sociedade. Nesse sentido, ele começa aqui a marcar uma diferença em relação a, por exemplo, a perspectiva boasiana, né, de que a antropologia deve recuperar todos os elementos de um contexto social, que seria a cultura, incluindo aí uma cuidadosa descrição de fatos históricos, da história de formação daquele povo. O Radcliffe Brown está dizendo, não, história não é a praia da antropologia. Pode ser da etnologia, né, da descrição da trajetória de um povo só. Mas a antropologia não está preocupada com a descrição particularizada da história de um povo. A antropologia quer ter uma compreensão teórica sobre as condições de existência da vida social humana. E para isso eu preciso transcender as histórias particulares dos povos.
Eu preciso encontrar uma explicação teórica das condições estruturais de existência de qualquer povo, né? Em busca, portanto, de leis gerais que organizam o funcionamento da vida social. Se a gente voltar aqui ao Stocking, a gente poderia dizer que o Radcliffe Brown claramente está mais preocupado com o universalismo do anthropos do que com a diversidade do etnos, né? E nesse sentido, o Radcliffe Brown recupera nas bases do seu pensamento a tradição durkheimiana, né, francesa. Para o Radcliffe Brown, a antropologia social é um ramo da sociologia comparada. Quer dizer, você vai em busca de estruturas de funcionamento da sociedade, de leis gerais do funcionamento da sociedade, por meio da comparação de diferentes formas de organização social. Então, eu não estou preocupado com como é que se chegou a ter essa forma de organização social. Eu estou preocupado em entender as várias formas que existem de vida em sociedade, compará-las para encontrar as leis gerais das possíveis maneiras de estruturar a vida em sociedade. É quase como que uma física, né, da vida social. E falar em física é interessante porque nos lembra um dos fundadores aí, do método científico moderno, né, o Newton, que vai lançar as bases de uma metodologia científica que depois vai ser instrumentalizada pelo Descartes, né, que é o famoso método experimental dedutivo. É um pouco isso que está por trás do modelo do Radcliffe Brown. O que é o método experimental dedutivo? Você começa observando uma determinada realidade. Quer dizer, todo pesquisador, todo cientista vai começar com uma observação da realidade. E essa observação está estruturada, evidentemente, por alguns conceitos prévios e tal. Não é uma observação cândida de senso comum, mas é uma observação orientada, planejada daquela realidade. E você vai observar um determinado fenômeno natural que você quer entender e vai em busca das recorrências, do que acontece sempre naquele fenômeno. A partir dali, observando um fenômeno concreto, ou vários fenômenos, né, o mesmo fenômeno se repetindo várias vezes, você vai propor uma hipótese que vá desses particulares para o geral. Né? Você faz uma indução de uma lei geral. Né? Se eu observo, por exemplo, que todo mundo tende a morrer, né? E todas as pessoas que eu conheço da minha volta, tantas já morreram, outras ainda vão morrer, e eu observo que as pessoas morrem, não há pessoa que não morra. Bom, eu posso então fazer uma associação entre a condição humana e a morte e induzir uma lei geral que diga: todo ser humano morre. Né? Isso é uma hipótese. Agora, eu preciso, para que isso se valide, testar a minha hipótese. Então, eu tenho um movimento de indução de uma lei geral. Agora, eu vou deduzir uma consequência para fazer um experimento. Né? Então, se toda pessoa morre e se eu sou uma pessoa, logo, um dia eu morro. É uma dedução que sai da lei geral para um caso específico. E aí eu posso, então, fazer um experimento para ver se de fato um dia eu morro. Bom, aí eu faço uma série de experimentos e se eu nunca morrer, a minha hipótese cai por terra. Se eu morrer, a minha hipótese está validada. A lei geral da qual eu deduzi uma consequência concreta que de fato aconteceu é uma lei correta, que se sustenta, até que ela venha a ser desmentida por algum novo experimento. Né? Então esse método experimental dedutivo está por trás do modelo teórico do Radcliffe Brown também. Né? Então ele vai dizer, nós somos um ramo da sociologia comparada que deve observar uma determinada realidade social em busca das recorrências dos fenômenos que acontecem ali regularmente e a partir deles tentar induzir uma lei geral e depois, por meio de
observada, contínua observação da realidade, verificar se dessa lei geral eu deduzo consequências que são efetivamente encontradas na vida social. E isso validaria, então, essa lei geral. Então nós temos aqui uma antropologia bastante cientificista, bastante positiva, querendo propor leis de alcance geral, mas que a gente precisa saber como fazer. Não é exatamente a mesma coisa que uma pesquisa, um experimento de física, de química, ou uma proposição matemática, mas o modelo é esse inspirado nas ciências duras, nas ciências da natureza. Bom, e como é esse modelo então? O que é que deve ser, o que o antropólogo deve fazer, né, para que a antropologia seja de fato uma sociologia comparada? Bom, a primeira coisa é observar, mas o que o antropólogo observa? E aí o Radcliffe Brown é fiel à tradição empirista britânica, né? O antropólogo não observa ideias, o antropólogo não observa valores, o antropólogo não observa coisas inefáveis, crenças, sistemas de pensamento, não. O antropólogo observa aquilo que pode ser visto. Ele vai a campo e observa coisas concretas. Ele observa pessoas agindo e interagindo. Ele observa, portanto, o processo da vida social. É isso que pode ser visto, sentido, observado diretamente pelo antropólogo em campo. Então, o primeiro passo do antropólogo é observar o processo da vida social, as relações sociais realmente existentes, como é que as pessoas se relacionam, como é que elas se tratam, quem obedece a quem manda em quem briga com quem, o que pode ser dito, o que não pode ser dito em determinadas circunstâncias, em determinadas situações. É a vida social se desenrolando na frente do antropólogo, é isso que ele observa. E ele deve observar isso em busca do quê? Ora, em busca das regularidades, do que se repete. Então, se você observa que determinado tipo de tratamento entre duas pessoas é recorrente, sempre acontece assim, temos aí um fato a ser registrado. Então, eu observo o processo da vida social, tentando descobrir as regularidades que formariam as características gerais daquela forma de vida social. Ou seja, o processo de vida social não é uma coisa amorfa que muda a cada momento. Ele tem uma forma, uma continuidade. Há coisas que se repetem regularmente, todos os dias, ou todas as semanas, ou dentro de um ciclo anual. Há coisas que são constantes. Essas coisas constantes dão uma forma à vida social, ao processo da vida social. E é isso que o antropólogo tem que buscar, por meio da observação das regularidades, quais são as características gerais da vida social que permitam ao antropólogo descrever uma forma de vida social. Aquilo está estruturado de alguma maneira, não acontece ao acaso, não varia conforme as fases da Lua. Há uma forma estrutural ordenando a vida social, e isso precisa ser descrito pelo antropólogo por meio de uma observação das recorrências que ele viu no processo da vida social sendo ali desenrolado na frente dele. Então, por meio dessa observação das recorrências, o antropólogo desenha a forma da vida social naquele grupo. E é isso que você vai poder comparar. Então, para o Radcliffe Brown, a comparação é fundamental, é uma característica básica da antropologia. Ela é um ramo da sociologia, é uma sociologia comparada. Mas eu estou comparando o quê? Fatos isolados? Não. Artefatos, como faziam os evolucionistas culturais? Não. Eu tenho que comparar as formas de vida social, aquelas formas estruturadas que eu vou encontrar nessa sociedade aqui. A vida social em outra sociedade tem uma forma ligeiramente diferente. Então eu comparo essas diferentes formas de vida social e de repente eu vou encontrar uma outra que é igual. Então
se eu tenho várias formas de vida social, algumas são iguais, eu agrupo elas e digo que isso aqui é um tipo, é uma categoria, é um tipo de vida social que acontece nessas e nessas circunstâncias. Esse aqui é um outro tipo de vida social que acontece naquelas e naquelas circunstâncias. Então, essa seria uma terceira etapa do método, que é o de buscar tipologias, né, que organizem e agrupem as formas de vida social em tipos característicos, quase que tipos ideais, que vão ser encontrados em diferentes partes do mundo, em diferentes sociedades, mas que são de alguma forma também recorrentes. Então, quando eu chegar numa sociedade, eu posso verificar logo que ali vale um tipo de sistema de parentesco, por exemplo, né? Que é recorrente em circunstâncias em que estejam presentes tais e tais e tais características, né? Então, esse seria o quarto passo. Um primeiro passo, a observação do processo da vida social se desenrolando. Um segundo, a busca das recorrências que acontecem repetitivamente nesse processo. A partir disso, um terceiro passo, identificação e descrição de uma forma de vida social, para daí poder fazer uma comparação, quarto passo, entre as diferentes formas de vida social, buscando identificar tipos, tipologias nas formas que permitem o desenvolvimento dos acontecimentos e das relações entre pessoas e grupos. Mas notem, o ponto de partida foi o mais concreto e o mais empírico possível. Eu vou observar relações sociais concretas, realmente existentes entre pessoas e grupos numa sociedade. Bom, não é difícil a gente imaginar como é que você faz essa construção de tipos a partir da observação do processo social. Se vocês tiverem um esforçozinho de memória, na época em que a aula ainda era em sala de aula, né? Imaginem que um extraterrestre aparecesse na sala de aula e observasse o que está acontecendo ali. Você tem um exemplo do processo da vida social. Ele vai ver um sujeito sentado à frente de uma série de outros, os outros todos enfileirados, e esse sujeito com um espaço enorme à sua disposição, falando para os demais. Falando para os demais, fazendo anotações numa parede, e os demais observando, escrevendo, eventualmente respondendo a questões, participando, mas toda uma série de demais pessoas sentadas de um jeito e outro lá na frente com um comportamento que claramente difere dos demais. Ele vai observar isso, no dia seguinte ele volta e encontra de novo a mesma situação, no mesmo horário, de tal hora até tal hora, essa situação se repete todos os dias. Ele começa a observar que esse sujeito que está ali na frente tem claramente uma diferença geracional em relação aos que estão sentados. Os que estão sentados têm todos uma mesma faixa de idade, um comportamento semelhante, e a partir então dessa observação, dessas observações desses fatos que ele vê que acontecem regularmente, ele vai tentar encontrar aí alguma forma que estruture esse processo. Vai dizer, bom, parece que nós estamos aqui diante de duas categorias distintas de pessoas, numa relação funcionalmente distinta. E há uma categoria de pessoas que é responsável por uma explicação, uma explanação, há uma outra categoria de pessoas que está responsável por reter, processar aquelas informações de um jeito específico, e aparentemente então há aqui nesse espaço uma forma em que se estruturam relações entre pessoas ordenadas em dois grupos de pessoas. Há normas. Um grupo pode uma série de coisas que o outro não pode, o outro pode uma série de coisas que um não pode. Então vou tentar aqui observar um pouco mais para ver como que cada um pode se dirigir ao outro, que tipo de liberdades ou de obrigações estão envolvidas na relação entre esses grupos, e assim eu vou descrevendo as normas que organizam as relações sociais concretas entre pessoas e grupos em uma sala de aula, né? Então é um modelo
bastante empirista, né, parte da observação do real, mas que busca se descolar em abstrações cada vez maiores para chegar nas normas gerais que organizam aquele conjunto de relações entre pessoas e grupos, de relações sociais realmente existentes entre pessoas e grupos. Bom, então aos poucos esse antropólogo extraterrestre vai identificando que ele está diante de uma instituição social, uma forma de regulação de relações entre diferentes categorias de pessoas, entre diferentes grupos, que desempenha uma função específica naquela sociedade. Ele está aí diante de uma prática de ensino e aprendizagem, de uma dimensão educativa daquela sociedade. Isso seria uma instituição daquela sociedade que cumpre uma função na reprodução da vida social, né, da formação das pessoas. Em outros contextos, ele vai ver que essa instituição da relação entre professor e aluno, dessa dimensão da educação e da reprodução dessa sociedade, se dá de outra forma, tem outro formato, já não é um sujeito que fica isolado, um pouco mais distante dos demais, na frente de uma sala, rascunhando em quadros, mas que o grupo se organiza de uma outra forma, num semicírculo, talvez, em que essa figura de autoridade do professor está mais diluída, em que os estudantes são chamados a participar de uma maneira mais horizontal. Então, essa seria uma outra forma de se realizar o processo do ensino-aprendizagem, mas se cumpriria uma mesma função de reprodução da vida social, mas por meio de uma outra forma organizativa, de um outro formato, de uma outra maneira de articular as relações de obrigação e as expectativas de tratamento entre essas duas categorias de grupos, mas mantendo aí dois grupos separados, a do que ensina e a do que aprende. E assim por diante você vai encontrando outras formas de organizar essa instituição da educação por meio da relação entre professores e alunos, né? E restaria então a esse pesquisador, depois de comparar essas diferentes formas, encontrar as regras gerais que estruturam a instituição da educação em diferentes sociedades humanas, a partir de diferentes formas, e buscar a relação dessas diferentes formas de organização dessa dimensão da vida social com a estrutura social mais geral de regulação de relações entre grupos numa dada sociedade. E é por isso que a gente poderia então reduzir aqui a tarefa da sociologia comparativa a dois grandes fazeres, né? O fazer de classificar, estudar os tipos de forma de vida social, classificando-os em categorias, tipos, e um segundo que é buscar as leis gerais de funcionamento desses tipos. Quais são as condições de existência dessas formas de vida social? A gente poderia dizer, portanto, a sua estática, né? O que faz com que uma forma de vida social permaneça existindo, quais as condições de existência dessa forma que dá a liga para que as relações aconteçam daquele jeito, e quais as condições sociais de transformação, uma dinâmica da vida social, as condições que fazem com que essas formas estruturais se transformem, porque uma sociedade não é sempre a mesma, ela está sujeita a pressões e a transformações. Então, estaria no escopo dessa sociologia comparada entender as condições sociais de existência das formas de vida social e as condições sociais de transformação das formas de vida social. Mas tanto por trás das condições de existência quanto por trás das condições de transformação, eu tenho uma estrutura social composta por um conjunto de normas a organizar as instituições sociais. E é isso que faz com que essa preocupação antropológica possa ser chamada de um estrutural funcionalismo. Vamos tentar entender isso um pouco melhor.
Bom, mas afinal, o que é essa tal estrutura social de que o Radcliffe Brown tanto fala? Bom, estrutura, ele começa dizendo para a gente, é toda composição ordenada de partes. E, no caso específico da estrutura social, é a composição ordenada da rede contínua de relações sociais que o pesquisador consegue observar. A definição, talvez o que seja mais próximo de uma definição escolar de livro-texto que o Radcliffe Brown dá de estrutura social é o que ele põe nos seguintes termos. A estrutura social é um ordenamento, mas um ordenamento o quê? De ideias, de valores? Não. Lembrem-se que a gente está falando de uma tradição empirista. É um ordenamento de pessoas em relações institucionalmente controladas. Ou seja, são pessoas em relação umas com as outras. Essas relações possuem normas que definem como essas relações vão se dar, né, que dizem como a gente pode tratar o outro, como é que o outro deve se dirigir a nós, como é que a nossa relação está, por que normas essa relação está marcada. Isso, para o Radcliffe Brown, é uma instituição. A instituição é aqui o conjunto de normas que ordena um tipo específico de relação entre pessoas e grupos. São relações sociais realmente existentes entre pessoas e grupos. E a estrutura social é o ordenamento de pessoas em relações controladas por essas normas, em relações institucionalmente controladas. Essa definição dele de instituição, como um conjunto de regras, né, que ordenam uma relação, é interessante porque introduz aqui a noção dele de sistema. Então, a instituição é um conjunto de regras de comportamento relativas a posições dentro de um sistema social. Então, essas relações não estão soltas no vácuo, elas acontecem dentro de um conjunto maior de relações, e as pessoas ocupam posições distintas nessas relações. E essas posições é que vão definir como essa pessoa deve se comportar, né? O que se espera, por exemplo, do professor, no exemplo que a gente deu antes aqui, né, no processo de ensino e aprendizagem. O que o professor está autorizado a fazer, o que ele não está autorizado a fazer, o que se espera do estudante nesse processo, o que ele está autorizado a fazer ou não está autorizado a fazer. Então, o conjunto de regras depende da posição que o sujeito ocupa numa relação que se dá no interior de um sistema de relações mais complexos, né, um sistema mais amplo de relações. E é esse conjunto de relações estruturadas num sistema que vai dar a forma estrutural de uma sociedade. A estrutura social é, portanto, além de ser o ordenamento das pessoas em relações institucionalmente controladas, ela é, num sentido mais amplo ou mais abstrato, no sentido de forma estrutural, ela é o conjunto de relações que se dão no interior de um sistema mais geral, onde cada conjunto particular de relações tem uma função a desempenhar na reprodução daquela estrutura social. Essa noção de função é bastante organicista, né? É como pensar a sociedade como um organismo vivo, em que cada parte, cada órgão desse organismo cumpre uma função para mantê-lo vivo, né? E a tarefa do sociólogo comparativo, do antropólogo social nesse caso, ao se debruçar sobre uma determinada sociedade, encontrar o lugar de uma característica, ou de uma conduta, ou de um comportamento no interior do sistema orgânico em que ela ocorre. Então, é entender o que aquele padrão de comportamento, como ele contribui para a manutenção e reprodução daquele sistema. Então, a ideia de estrutura como um ordenamento de relações e a ideia de função como o lugar
daquele conjunto de atividades na reprodução do sistema se casam aqui para formar um modelo de análise para descrição e compreensão teórica dos processos de produção e reprodução da vida em sociedade. A função seria, portanto, um intermediário entre o processo da vida social, né, o conjunto de ações que se desenrolam no dia a dia daquela sociedade, e a estrutura, que é o seu nível mais abstrato. A função social seria o conceito que permitiria ligar a vida que vai se desenrolando diante dos olhos do antropólogo, o processo, a ação, com a norma social que está lá no campo da estrutura. Na medida em que uma ação repõe as normas, ela cumpre uma função. A função liga, portanto, a expectativa de cumprimento das normas sociais, que existem, mas nem sempre de maneira consciente na cabeça dos sujeitos, mas que é papel do antropólogo, por meio da observação, decifrar, descrever e caracterizar, com as ações sociais concretas e conscientes que o antropólogo está observando em campo. Bom, o Radcliffe Brown chega a esse modelo teórico, né, lá nos anos 40, e isso é publicado, essa introdução, já na verdade no comecinho dos anos 50, nesse livro Estrutura e Função na Sociedade Primitiva, mas ele já vinha testando essa forma de conceber o poder de explicação teórica da sociedade há muito tempo. E o primeiro capítulo do livro é justamente uma interpretação que ele dá lá nos anos 20, uma palestra, uma aula dele na Universidade do Cabo, feita em 1924, em que ele vai tentar aplicar os rudimentos desse modelo a um fenômeno de parentesco que já tinha sido interpretado ou estudado desde a época dos antropólogos evolucionistas, né? Que é o famoso avunculato, e que o Lévi-Strauss vai usar, né? Por isso a importância da gente ler esse primeiro capítulo. O Lévi-Strauss vai usar essa interpretação do Radcliffe Brown para propor um outro modelo teórico já nos anos 50. Mas vamos entender então o que o Radcliffe Brown faz com o avunculato e como que esse modelo teórico dele permite superar algumas das limitações postas pela tradição paradigmática evolucionista. Aliás, ele faz uma crítica justamente a alguns elementos dessa tradição na análise do avunculato. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que parentesco é uma dimensão importante para a antropologia social desde o século XIX. E isso tem a ver com aquela ideia de que a antropologia estudava os povos ditos primitivos em todas as suas dimensões e que eram sociedades que não estavam estruturadas politicamente em torno de uma instituição impessoal como o Estado. Mas isso não quer dizer que não houvesse ali regras de distribuição de poder, de ordenamentos e de hierarquias. Mas a principal fonte para orientar as atitudes das pessoas, se não eram então regras abstratas, postas numa Constituição, ordenadas em torno de um Estado Nacional, de onde vinham, quais eram as fontes que faziam com que determinadas atitudes fossem válidas numa relação e não fossem válidas em outras. Para os antropólogos, isso viria de um sistema de parentesco. E até hoje, de certa forma, é assim que a gente se organiza nas nossas relações mais pessoais, né? A gente se relaciona de uma maneira diferente com aquele que é meu irmão. Eu não trato o meu irmão da mesma forma que eu trato o meu pai, que eu trato o meu avô, que eu me dirijo a um primo. As redes de parentesco que ligam as pessoas por relações entendidas como de consanguinidade ou de afinidade, elas trazem junto um primeiro sistema de regras de relacionamento, né? Eu sei como eu posso tratar aquela pessoa ou o que eu sou obrigado a fazer diante daquela pessoa a partir da posição em que aquela pessoa está em relação a mim, num sistema de
relação de parentesco. Então, os sistemas de parentesco eram uma dimensão importante para entender formas de organização social desde o final do século XIX. E era a partir, então, da observação desses sistemas de parentesco nas sociedades primitivas que você tinha um primeiro caminho para chegar à estrutura de organização social desses povos. Bom, aqui a gente precisa entender um pouquinho melhor como é que a antropologia passou a registrar o parentesco como um sistema, né? Então a gente usa muito essa representação gráfica, genealógica, né, em que os círculos representam as mulheres e os triângulos representam os homens e as linhas aí representam tipos de relação. Ora, se isso é um sistema, isso significa que as relações entre os elementos aí estão ordenadas, né? E há várias formas de relação que definem naturezas distintas. Então, a primeira coisa que a gente pode observar é a existência de dois tipos de relação consanguínea. Aquelas de germanidade entre dois irmãos, que estão aí em vermelho, e as de filiação, que são um traço reto vertical, indicando que há uma descendência, uma filiação entre os de cima e os de baixo. Há também um outro tipo de relação, essa não consanguínea, mas uma relação de afinidade, né, que é o casamento ou a aliança, e que é representada por esses dois tracinhos aí entre esse homem e essa mulher. O outro tipo de relação que compõe o sistema de parentesco são as diferenças geracionais. Então nós podemos ter dois sujeitos em relação que são de uma mesma geração, podemos ter dois sujeitos que são de gerações subsequentes, uma imediatamente abaixo da outra, ou podemos ter uma relação entre sujeitos de gerações alternadas, né? Em que você tem uma geração, passa por outra para chegar no outro sujeito, né? Uma relação aí, nesse caso, por exemplo, entre avô e neto. Temos também uma diferença importante nos sistemas de parentesco, que é a diferença de sexo. Podemos ter dois sujeitos em relação que têm o mesmo sexo ou sexos diferentes. E, por fim, em especial para a tradição britânica, a dimensão da linhagem. Quer dizer, esses sistemas organizam relações entre pessoas formando grupos, né? E se a descendência passa pela linha paterna, você forma uma patrilinhagem. Então, nesse caso, esses dois sujeitos em azul aí, num sistema patrilinear, pertencem à mesma linhagem. Num sistema patrilinear, em que a descendência passa pela linha paterna, essa relação aqui é uma relação de linhagens diferentes. Então aqui você tem um conjunto, bom, evidentemente num sistema matrilinear seria o contrário, né? O filho pertenceria à linhagem da mãe, aí ela seria a mesma linhagem, mas aí o pai seria de uma linhagem diferente. De qualquer forma, todo sistema teria essa oposição, mesma linhagem, linhagem diferente. Então nós temos aqui um conjunto de relações possíveis e de marcas dessas relações. Elas podem ser marcadas por germanidade, filiação, casamento, ser da mesma geração, de geração subsequente ou alternada, passar por uma relação de mesmo sexo ou de sexo diferente e pertencer à mesma linhagem ou a uma linhagem diferente. E isso tudo forma um sistema que ordena as regras para a relação entre os elementos desse sistema. O Radcliffe Brown, então, nesse texto de 1924, vai observar como que a antropologia já tinha lidado até então com um fenômeno muito curioso, observado em diversos povos do mundo, que tem a ver com esse sistema de atitudes que parentes têm entre si. E esse fenômeno em particular tem a ver com uma relação especial entre o tio materno e o sobrinho uterino, ou seja, entre o irmão da mãe de alguém, seu tio materno, e o filho da irmã de alguém, esse sobrinho uterino, né? O filho da irmã, não o filho do irmão, né? Então essa relação especial, observou-se que em várias sociedades
mesmo havendo um sistema de descendência patrilinear, ou seja, o filho herda o nome, os títulos, as posições sociais do pai, ele pertence ao grupo do pai, né? Ainda assim, portanto, o tio materno é simplesmente o irmão da mãe, não é do meu mesmo grupo, né? Eu pertenço ao grupo do meu pai. Ainda assim, em algumas sociedades há uma relação muito próxima entre esse sobrinho uterino e o irmão da sua mãe, o seu tio materno. Ele herdava alguns títulos, alguns bens desse tio, ele podia ter uma relação muito carinhosa com o tio, de brincadeira, né, o que o Radcliffe Brown vai chamar de uma relação jocosa, de jocosidade com esse tio materno, enquanto a relação com o pai seria uma relação de distanciamento, de obrigação, uma relação jural, né? Então, esse tipo especial de relação entre o tio materno e o sobrinho uterino ganhou o nome de avunculato. E o avunculato acontecia, era observado em algumas sociedades, sociedades que, mesmo patrilineares, conservavam uma relação próxima e de intimidade entre o tio materno e o sobrinho uterino, mesmo o tio materno e o sobrinho uterino pertencendo a grupos diferentes, porque o tio materno era do grupo originário da mãe desse sobrinho, mas o sobrinho pertencia ao grupo do pai, por ser uma sociedade patrilinear. A explicação evolucionista para isso, né, que o Radcliffe Brown vai buscar no Junot, era de que, bom, provavelmente, vocês sabem que os evolucionistas trabalhavam muito com essa história hipotética, né, provavelmente as sociedades que têm isso, em algum momento do seu passado, já foram matrilineares. Ou seja, esse sobrinho uterino, antigamente, pertenceria ao grupo do tio materno, né? Os direitos, os bens viriam pela linha materna. Então, esse sobrinho já receberia bens e direitos do tio materno e por isso ele teria uma relação muito próxima com o tio materno. Com o passar do tempo e com a evolução da cultura, né, das instituições sociais, essas sociedades viraram patrilineares, mas esse costume de tratar o tio materno de uma maneira especial, do tio tratar o seu sobrinho uterino de uma maneira especial, permaneceu como uma sobrevivência, que era uma outra característica do pensamento evolucionista, entender instituições que não se encaixavam com grande funcionalidade na configuração atual de uma sociedade, como uma sobrevivência, um resquício de um tempo anterior, de um período, de um estágio anterior daquela sociedade. Então, o avunculato seria uma sobrevivência, um vestígio de uma fase matrilinear naquelas sociedades. O Radcliffe Brown vai dizer, não, isso está equivocado. Esse é um jeito errado de pensar. A busca de uma explicação teórica do fenômeno, porque ele está assente numa tentativa de dar uma explicação histórica, né? No passado já teria sido de um jeito, agora é de outro. E como ele nos diz no começo, na introdução da obra, né? A antropologia não deve buscar uma explicação histórica dos fenômenos, ela deve buscar uma compreensão teórica, ela é uma ciência nomotética e não ideográfica. Então não vamos buscar na história isso, ainda mais que é uma história conjectural, hipotética, que poderia ter sido, mas não há evidências de que foi. Então, joga fora. O método evolucionista, a tradição paradigmática evolucionista tem que ser superada, né? Então, como é que a gente pode abordar o fenômeno do avunculado em busca de uma compreensão teórica dele e de como ele efetivamente funciona? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer para abordar isso sistematicamente é entender que essas relações de parentesco, elas formam um sistema, né? A posição de um está em relação à posição do outro, mas esses dois também fazem parte de outros universos de relações dentro de uma rede de parentesco que forma um sistema.
Quando você faz uma explicação histórica dessas, você não está observando o sistema de parentesco. Então, um sistema de parentesco é uma forma de organização das relações entre pessoas, uma forma de ordenar pessoas em relações institucionalmente controladas. Então eu preciso entender quais são as regras básicas que operam num sistema de parentesco. E para o Radcliffe Brown e para a antropologia inglesa, a partir dos anos 30 e 40, isso vai ser um dogma, né? Os sistemas de parentesco, como base de segmentação e organização da vida social, estão assentes basicamente em critérios de descendência. Isso vai dar, inclusive, nome a essa teoria britânica do parentesco, que é a teoria da descendência. Quer dizer, a grande preocupação é entender quais são as regras que fazem com que um bebê nascido num determinado grupo seja identificado como pertencendo a um grupo específico. Ora, no casamento você tem o homem de um grupo, a mulher de outro grupo. O bebê vai pertencer a qual grupo? Ao clã ou à linhagem paterna ou ao clã ou à linhagem materna? Essa regra de descendência é o que vai permitir a perpetuação de grupos distintos dentro da sociedade. Esses grupos, para essa teoria, são as linhagens, que estão identificadas com um ancestral comum, seja pela via materna, uma matrilinhagem, seja pela via paterna, uma patrilinhagem. Então, o critério inicial e básico da definição de um tipo de sistema de parentesco é saber se ele é matrilinear, se ele é patrilinear, ou se o bebê herda coisas do pai, coisas da mãe, se ele é, portanto, um sistema cognático, em que parte vem de um lado, parte vem do outro, né? Então, você tem a noção de linhagem, matrilinear, patrilinear, bilinear, cognático, indiferenciado, e você tem as diferenças entre gerações. Né? Quer dizer, o grupo de uma mesma geração tem um tipo de comportamento, na relação entre eles, na relação com a geração seguinte, intergeracional, o tipo de comportamento muda. E há, portanto, num sistema de parentesco, duas dimensões importantes. Um sistema de terminologia, que é como cada um chama ao outro, se usam o mesmo termo, como é que eu chamo os filhos dos meus tios, que são da minha mesma geração. Eu tenho um nome para eles que é diferente do nome pelo qual eu chamo os meus irmãos, ou será que eu chamo todos eles de irmãos? Eu chamo o meu pai, eu tenho um nome para ele específico, pai, diferente do que eu chamo o irmão dele, como no nosso sistema tio, ou eu uso o mesmo termo para pai e para tio. Então, um sistema de terminologia também permite diferentes tipos de sistemas de parentesco. Aqueles que têm terminologias mais classificatórias, uma palavra só para todo um grupo de parentes, aqueles que têm termos mais descritivos, que descrevem exatamente a posição de cada um e um termo próprio para cada um. Então, você vai estruturando os tipos de sistemas de parentesco a partir de terminologia. Mas tem também um sistema de atitudes, que é como é que eu devo me comportar diante de alguém que, em relação a mim, ocupa uma posição específica dentro desse sistema. E para explicar o avunculado, eu tenho que observar, nos casos empíricos, etnográficos, em que ele acontece, como é que está estruturado cada um desses sistemas de parentesco. E aí, então, é que o Radcliffe Brown vai trazer para análise o sistema de descendência que opera em cada uma dessas sociedades onde há avunculado. E aí, observando aqui, então, o nosso diagrama de parentesco, né, onde existe um tio materno, né, e um sobrinho uterino e um pai, nós observamos que naquelas sociedades em que existe uma regra de descendência patrilinear, ou seja, o rapaz pertence ao grupo do pai,
A relação desse rapaz com o seu tio materno vai ser jocosa, enquanto a relação com o pai vai ser jural e de distanciamento. Quer dizer, a jocosa, uma relação de proximidade, intimidade, familiaridade, ele pode comer junto com o tio materno, pode comer do mesmo prato do tio materno, enquanto a relação com o pai é de formalidade extrema, de obrigação, de distanciamento, às vezes marcada por uma série de tabus. Ele não pode comer sob o mesmo teto do pai, ele não pode tocar nos objetos do pai. Enfim, há uma série de preocupações de ordem formal de produzir um distanciamento. Ora, isso acontece em sociedades em que o jovem pertence ao grupo do pai. Ora, portanto, o pai é a figura de autoridade do grupo. Logo, faz sentido que uma relação de autoridade seja marcada por formalismo e por uma certa distância, enquanto o tio materno não é a fonte de autoridade para esse jovem. Por isso ele pode ser, a relação pode ser muito mais fluida, muito menos formal, mais jocosa, marcada por proximidade e por intimidade. Se você observar um sistema de parentesco matrilinear, em que o jovem pertence ao grupo da mãe, ora, quem é a figura de autoridade para esse jovem? É o irmão da mãe. E aqui é importante a gente não confundir matrilinearidade com a ilusão do matriarcado, em que as mulheres governavam. E nós estamos falando de um sistema de descendência, não de um sistema de organização de relações de poder. E, em geral, em sistemas matrilineares, mesmo se a descendência vem pelo grupo materno, a autoridade está associada aos homens do grupo. E, portanto, a figura de autoridade não é a mãe, é o irmão da mãe. E, portanto, se o irmão da mãe é a figura de autoridade, a relação dele com o sobrinho é que vai ser marcada por distanciamento, por formalidade, vai ser uma relação, portanto, jural. Enquanto que o pai desse rapaz não é do mesmo grupo dele e, portanto, não é autoridade e, portanto, a relação poderá ser, então, jocosa e de grande proximidade. Ora, observando então essas recorrências, nós podemos aqui formular uma lei geral, tentar aqui induzir uma lei geral, né? Ora, em sociedades patrilineares, as relações do sobrinho uterino com o seu tio materno tenderão a ser jocosas, enquanto as relações dele com o pai serão jurais. Num sistema matrilinear, as relações entre tio e sobrinho tenderão a ser, aí sim, elas as jurais, de distanciamento, e entre o pai e o filho, jocosas. Por quê? Ora, porque tem a ver com quem é ou quem representa a autoridade. Isso, dependendo do sistema de descendência, vai ser o pai ou vai ser o tio materno. A isso se soma, mas isso não esgota tudo, né? A isso podemos somar uma outra lei geral que tem a ver com o sistema de terminologias. Quando eu uso o mesmo nome para me dirigir ao sujeito que ele usa para se dirigir a mim, ou seja, termos autorrecíprocos, como, por exemplo, nós temos na categoria irmão, eu chamo meu irmão de irmão, e o meu irmão me chama de irmão também, né? São termos autorrecíprocos. E isso, em geral, leva ou pressupõe uma relação de maior intimidade, proximidade, licenciosidade, ou seja, uma relação jocosa. Quando eu tenho termos que não são autorrecíprocos, né? Por exemplo, eu chamo o meu avô de avô, mas o meu avô não me chama de avô, ele vai me chamar de neto, né? E aí eu tendo a ter relações mais marcadas por autoridade, distanciamento e formalidade, ou seja, relações jurais. Então, também no sistema de terminologia, eu posso desenvolver uma lei geral.
termos recíprocos produzem distância, autorrecíprocos produzem proximidade. E com isso, então, eu consigo formular uma compreensão teórica, uma espécie de lei geral para explicar o fenômeno do avunculado. Ele tem a ver com essa tendência que existiria em geral nos sistemas de atitude e de terminologia no parentesco, de que em uma mesma linhagem ou numa geração subsequente, as relações tendem a ser jurais, de distanciamento e de respeito. Em outra linhagem, uma relação entre pessoas de linhagens diferentes ou de geração alternada, as relações tendem a ser jocosas ou de proximidade ou de informalidade. E quando há uso de termos recíprocos, reforça-se a distância. Quando há o uso de termos autorrecíprocos, reforça-se a proximidade. E então esses elementos podem ir se combinando para formar variações e gradações do fenômeno do avunculado, sendo que aquele mais forte vai acontecer quando você tem uma relação entre tio materno e sobrinho uterino que são de linhagens diferentes e que usem termos autorrecíprocos. Aí então a informalidade e a licenciosidade vai ser plena. Então você teria gradações aí desse sistema de atitudes associado à regra de formação de linhagem daquele grupo e aos termos, a natureza dos termos utilizados para nominar cada um dos personagens aí desse sistema. Bom, esse é um bom exemplo, então, de aplicação dessa proposta teórica do Radcliffe Brown a um problema concreto, fundada numa ideia de que a tarefa do antropólogo é observar uma rede de relações realmente existentes, inseri-la no interior de um sistema de relações marcados por um conjunto de regras, que seriam as instituições. Portanto, uma ideia de que a estrutura social nada mais é do que um conjunto de relações entre pessoas que estão em relações institucionalmente controladas. E por meio da análise dessas relações concretas em diferentes sociedades, a gente pode abstrair um modelo de regras gerais que vai permitir uma compreensão teórica desse fenômeno e ajudar a gente a entender melhor como é que a vida social se reproduz, quais são as condições de manutenção e de transformação dessas formas estruturais que organizam a vida humana. Bom, essa ideia bastante empírica de estrutura vai ser questionada por um outro antropólogo, ou formador de uma outra tradição, que é o Claude Lévi-Strauss. Também inspirado um pouco nos franceses, mas principalmente pela linguística estrutural, ele vai vir com uma ideia bem diferente de estrutura. Mas isso é assunto para a nossa aula seguinte. Por enquanto, eu quero que vocês leiam com muita atenção a introdução e o primeiro capítulo, O Irmão da Mãe na África do Sul, do livro Estrutura e Função na Sociedade Primitiva, do Radcliffe Brown, que vai tratar exatamente dos assuntos que eu procurei puxar aqui na aula de hoje. Leiam com atenção esses dois textos, anotem suas dúvidas e tragam elas para o nosso próximo encontro, para a nossa aula síncrona na terça-feira da semana que vem. Um grande abraço para vocês e até breve.